Gostaria de chamar todos bem-vindos para esse momento de culto. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Assim nós iniciamos esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido também a fazermos uma oração, nos achegarmos a este que é santo, nós que somos pobres e miseráveis pecadores, que pelo amor de Deus, Ele nos liberte, nos salve, assim como salvou Israel lá no Antigo Testamento, do Egito, libertou do faraó, que Ele nos salve de nossos pecados, de nossas vergonhas e que nos liberte do maligno. Amado Deus, ao Senhor que és todo-poderoso, que tem as mãos fortes, que és o nosso libertador, que tem nos salvado por todos os dias de nossas vidas, nós lhe rogamos que mais uma vez, ao Senhor, o único que pode nos libertar e nos salvar, assim como fizeste com o teu povo no Antigo Testamento, que o Senhor nos liberte, pelo sangue derramado de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos liberte de nossos pecados, de nossas iniquidades, nos salve do maligno, da escravidão do pecado, para que possamos te servir, para que possamos, através dos dons e dos talentos que temos, sermos servos do Senhor, filhos fiéis de Deus. Assim sendo, amado Pai, nós pobres e miseráveis pecadores, confiando que o teu amor dura para sempre, que a tua misericórdia se estende por gerações e gerações, nos conceda a tua salvação, por graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste e em tuas mãos me entregar. Em tuas mãos me entregar. Eu convido a nos achegarmos à leitura do Salmo, o Salmo de número 136. Este é um salmo de memorial,
onde o povo vai se lembrando dos feitos de Deus em suas vidas, e ao final de cada verso, de cada memória, eles dizem, né, uma das frases mais conhecidas de todos os salmos: porque a sua misericórdia dura para sempre. Na linguagem de hoje, essa palavra misericórdia será traduzida por amor, porque o seu amor dura para sempre. Assim diz o salmista: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a Deus, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com o entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seol, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, a rei de Bassá, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós, em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Até aqui a leitura do Salmo. Na leitura do Evangelho, nós teremos a multiplicação dos pães e dos peixes, mas o que chama a atenção aqui nessa leitura é o olhar de Jesus pela multidão que o seguia. Jesus olha para aquela multidão com o mesmo olhar que Deus no Antigo Testamento olhava para o povo de Israel, um olhar amoroso, de compaixão, de misericórdia. Ao descer do barco, vendo as multidões, Jesus os curou, Jesus os alimentou. Que esse olhar de Jesus esteja sobre você, sobre todos nós. O texto do Evangelho, Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, se compadeceu-se dela, curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias,
comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aqui a leitura do Evangelho. Eu te convido a confessarmos a fé em conjunto através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ninguém tem maior amor do que Cristo Salvador. Sua vida ao mundo deu, Filho único de Deus. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Dom supremo é o amor recebido do Senhor, que nós temos como irmão. É amor sem distinção. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Jesus Cristo Redentor se entregou por nós em dor, e só nele temos paz. Sua graça nos apraz. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Este Salmo 136 é um salmo onde o povo de Deus diz o muito obrigado. O salmista repete 3 vezes: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. O salmista, ele chama o povo de Deus a dar graças a Deus. Mas também é interessante é que ele faz no início do salmo uma referência à Trindade. E por 3 vezes ele chama Deus de forma diferentes. No versículo 1, ao Senhor, porque Ele é bom. No versículo 2, ao Deus dos deuses. E no versículo 3,
ao Senhor dos senhores, ao Deus triuno, rendei graças. Muitos dos salmos repetem este verso. Nós temos o salmo de número 106, versículo 1, diz assim: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo capítulo 100, o versículo 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós também temos o Salmo 107, o verso 1, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o mais famoso de todos, o Salmo 118, eu vou ler apenas o verso 1, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quantas são as vezes em que nós gostamos de ouvir o eu te amo, né? Pessoas que estão casadas, né? De vez em quando o marido ou a esposa pergunta, né, para o seu cônjuge: você me ama ainda, né? Geralmente a gente diz estas palavras para os filhos, né, para os nossos pais, né? O eu te amo. E neste salmo, né, essa palavra traduzida nessa linguagem mais antiga por misericórdia, ela é traduzida na linguagem de hoje por o amor dura para sempre. E são 26 vezes em que é repetida este verso, porque o seu amor dura para sempre. E se nós olharmos em toda a Escritura, Deus ele não se cansa de falar do amor dele para com o ser humano. Por mais que talvez muitos de nós tenham dificuldade de dizer essa palavra, o eu te amo, e muitas são as pessoas que se sentem desamadas, Deus ele fala com facilidade. Deus amou o mundo, porque o seu amor dura para sempre. 26 vezes no Salmo 136 aparece, porque o seu amor dura para sempre. Aquele povo de Israel, ele cantava este Salmo 136. Era um povo que conhecia e vivia o amor de Deus. Muitas foram as vezes que esse povo viveu pelo amor de Deus. Eu sei que esta é uma expressão popular que muitos dizem, né? O pelo amor de Deus. Mas assim viveu o povo de Deus, o Israel. Israel foi um povo que só viveu pelo amor de Deus. Este povo esteve escravo lá no Egito e Deus os visitou, ferindo o Egito, através de milagres e de pragas. Tirou Israel do meio deles com mão poderosa, diz o salmista. Separou em duas partes o mar vermelho e por entre elas fez passar o seu povo. Fechou o mar quando os egípcios, com o faraó e com seus carros, os perseguiram. Os conduziu pelo deserto por anos, dando alimento, pão, água, sombra para descansarem durante o dia e fogo para se aquecerem durante a noite. Lhes deu vitórias sobre reis e povos muito maiores, sobre grandes exércitos. No lugar, no deserto, onde tudo morre, onde tudo perece, aquele povo de Deus sobreviveu e conseguiu atravessar, chegando a uma terra que manava mel e leite. A pergunta é: eles mereciam a salvação? Eles mereciam tudo isto que Deus lhes deu? Este povo de Deus era um povo vacilante. Eles viviam reclamando diante do mar vermelho, cercados pelas águas e pelo faraó. Eles murmuraram, dizendo para Deus: será que Deus viu que não tinha sepulcros
ou lugar para nos enterrarmos lá no Egito e nos trouxe para cá para perecermos, para morrermos? Diante das águas amargas, aquele povo murmurou, reclamou. Sentiram saudade das panelas do Egito. Este povo, pasmem, o povo de Deus só pelo amor de Deus. O texto do apóstolo Paulo de Efésios nos relembra isto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aquele povo de Deus lá do Antigo Testamento, ele foi salvo, liberto, pela graça, pelo amor de Deus. Aquele povo de Israel, eles tinham excelentes motivos para cantar este salmo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. O salmista, ele nos lembra a história da criação e a história do povo de Israel, para que não se esquecessem de tudo aquilo que Deus fez em favor deles. Este é um salmo chamado Salmo de Memorial, trazendo a memória para que o povo nunca deixasse de esquecer-se dos momentos de dificuldade em que foram salvos por Deus. Ao final de cada uma das lembranças, o povo respondia através do verso: porque o seu amor dura para sempre. Nós hoje somos um povo que vive num deserto neste mundo e é só pelo amor de Deus. Nós não podemos nunca nos esquecer das salvações que Deus tem nos dado. Quantas foram as vezes que Deus nos libertou com a mesma mão poderosa que libertou o seu povo no Antigo Testamento, com um braço forte, tirou Israel do Egito. Agora, quantas foram as vezes que os mesmos braços fortes de Deus nos tiraram da morte, nos tiraram do pecado, nos salvando, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado, nos libertando não do faraó, mas nos libertando do próprio maligno. Não existe maior amor do que este, dado por Deus à humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou primeiro, e o seu amor é o mesmo, desde o Adão santo até os dias de hoje. O seu amor dura para sempre, e é usada a mesma palavra para este amor. Hoje existem muitas pessoas que se sentem desamadas, que precisam escutar o eu te amo. Talvez, se você não tenha escutado esta palavra de seus familiares, de seus filhos, ou de seu pai, de sua mãe, ou do seu cônjuge, talvez se essa palavra você não tenha escutado tanto do seu próximo, saiba de que Deus, Ele vai continuar dizendo essa palavra a você. O amor de Deus dura para sempre. O texto de Romanos capítulo 5 nos diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Agora talvez entendemos o porquê o salmista repete tantas e tantas vezes: o amor de Deus dura para sempre. Esse amor de Deus, ele não muda, mesmo quando nós nos afastamos dos seus caminhos, mesmo quando estamos no pecado, caídos no chão, escondido atrás de arbustos, com meretrizes, em farras de bebedeiras, ainda assim pasmem, o amor de Deus ainda dura para sempre. Apesar do pecado, da incredulidade, Deus nunca vai desistir de você. Pare de pensar que Deus já desistiu de você, porque o seu amor, ele dura para sempre. Eu me lembro da mulher adúltera, que seria apedrejada pelos seus pecados, caída no chão, os seus acusadores
de pé diante dela, e Jesus o amou primeiro, lhe estendendo a mão de salvação. O Zaqueu, publicano, ladrão de impostos, Jesus disse para aquele pecador: hoje houve salvação nessa casa. O Zaqueu recebeu o amor de Deus em sua família. O malfeitor da cruz, por maior que fossem os seus crimes, ele viu o amor de Deus de braços abertos ao seu lado. A mulher samaritana, que teve vários maridos, que sentiu o amor de Deus. Percebam, o amor de Deus tem durado para sempre a humanidade. Lá no Antigo Testamento, ao povo que estava preso no Egito, na época de Jesus, que olhava com compaixão, com amor, por aquelas multidões que eram como ovelhas que não tinham pastor. E hoje, este amor de Deus tem durado por nossas gerações. Do mesmo jeito que o salmista chamou o povo a lembrar dos feitos de Deus em suas histórias, eu te convido a hoje a se lembrar, como um memorial, as salvações de Deus que Ele tem dado a você. Os acidentes que saíste, diante de acidentes de trânsito, acidentes em assaltos, em que saíste com vida. Porque o seu amor dura para sempre. Diante de doenças das quais fosse curado, de cânceres, desse Covid-19, e da qual você fosse salvo, porque o seu amor dura para sempre. As depressões, angústias que tivesse, as tristezas que vieram da alma, e quando nem percebesse, tudo tinha passado, porque o seu amor dura para sempre. Os dias em que o seu casamento quase sucumbiu diante da dura serviço, diante do pecado, e por um milagre divino, você conseguiu superar tudo isto, porque o seu amor dura para sempre. A morte de familiares, de filhos, de pais, de mães, e você diante daquele esquife, pensando: a minha vida acabou. E quando vê, você estava vivendo a sua vida, erguido, de pé, porque o seu amor dura para sempre. Quando estivesse diante do pecado, da iniquidade, por caminhos tortos, e quando vistes, estava nos braços de Deus, porque o amor de Deus dura para sempre. Lembre-se das salvações que Deus lhe concedeu na sua vida. De cada lembrança, ao final de cada lembrança, diga as mesmas palavras do salmista, porque o seu amor dura para sempre. Eu tenho certeza que serão muito mais do que 26 vezes que dirás este verso. Em todo tempo, diz a Bíblia, em todo tempo, dai graças a Deus. Que nós nunca venhamos a nos esquecer das libertações, das salvações que Deus tem nos dado, por graça, não por merecimento, mas por amor. Deus nos salvou do Egito, Deus nos salvou do faraó, Deus tem nos conduzido por esse deserto. Por mais que pareça impossível, podemos passar por este mundo, pelo amor de Deus. Deus nos deu vitórias sobre reis poderosos, das quais nós olhávamos e pensávamos: estamos perdidos e condenados. Deus nos salvou do pecado, do maligno, do diabo, e ainda tem nos conduzido por esta vida. Verdadeiramente, vivemos pelo amor de Deus. O seu amor dura para sempre.
que nunca venhamos a nos esquecer desta verdade. Que isto sirva de memorial para todos nós. Rendemos graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. A este Deus que tem nos olhado com amor, que tem nos libertado, nos salvado, a este Deus que através de Jesus nos olha com compaixão e tantas vezes tem nos demonstrado esse amor em nossas enfermidades, em nossas angústias, eu convido-nos a chegarmos através da oração. Amado Deus, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia verdadeiramente tem durado para todos sempre. São tantas as salvações, tantas as libertações diante do pecado, diante da condenação eterna, em enfermidades, em meio a dificuldades no matrimônio, diante do desemprego, em situações de brigas familiares. Em tudo isto, o seu amor tem durado para todos sempre, diante deste teu povo, o qual temos tantas falhas, tantos pecados. Verdadeiramente nós não merecemos o teu amor, mas o Senhor é bom e o seu amor tem durado por nossas gerações. Lhe rogamos nesse momento em favor de toda a humanidade, diante desta enfermidade que assola os povos, que divide pessoas, famílias com opiniões diferentes e contrárias. Lhe rogamos que aqueles que tiveram entes queridos ceifados por essa pestilência, que sejam consolados, que sintam o teu olhar, o teu amor, os confortando. Aqueles que estão enfermos, que possam se achegar à tua sombra, aos teus braços e ali encontrar forças para passar por esses dias. Aqueles que tiveram a graça de não terem nem familiares, nem a eles mesmos terem esta doença. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua bondade sobre também a estes. Ao entorno da humanidade, o Senhor tem nos alimentado. O Senhor tem nos dado alimento para o mundo todo. Infelizmente, nós muitas vezes não sabemos dividir aos frutos da terra que ela produz através de tua palavra, através de tua bondade. E muitos passam necessidade. Assim como no texto do Evangelho, que o Senhor abençoou os alimentos, deu aos discípulos, e eles repartiram com aqueles que não tinham. Ajuda-nos a nós também, que recebemos das tuas mãos estas bênçãos e estas dádivas, também a repartirmos aquilo que o Senhor tem nos dado, através de programas sociais, através do assistencialismo, do qual faz com que pessoas carentes, que tenham fome e recebam este alimento para saciar a sua fome, possam também render graças ao Senhor. Em meio a dias onde o ser humano é tão egoísta, é tão soberbo, há tantas vaidades, há tamanho pecado, ganância, lhe rogamos que por mais que tenhamos dificuldades, que possamos repartir o teu amor ao alimento sobre o nosso próximo, amando ao nosso próximo, assim como o Senhor também tem nos amado. Também lhe rogamos em favor de nossa congregação, continue abençoando a esta casa de oração, as pessoas que aqui fazem parte dessa comunidade, e que tantos outros possam se achegar, possam ser acolhidos pelo Senhor, pelos irmãos da fé, e que aqui se sintam em paz, possam encontrar o príncipe da paz, o Deus que tem os amado. Em o nome de Jesus, em nome do Senhor, que do alto da cruz
orou em nosso favor e pediu: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim entregamos esta oração a Ti, ó Deus, na certeza de que tudo o que pedirmos em nome de Teu Filho, o Senhor que estás nos céus o concederá. Também oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou e façamos isto em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que durante a leitura, durante os cânticos ou as orações, se lembraram em memorial de tudo aquilo que Deus fez, as salvações, libertações que Deus concedeu à família, à vida de vocês, eu vos concedo a bênção apostólica. Assim diz ao final de cada carta dos apóstolos: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Amém. Hoje é tempo de